Se você quer se tornar prático de navio, é indispensável que você obtenha sucesso no processo seletivo para a categoria de praticante de prático, o famoso PSCPP. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um compilado rápido de quais são as etapas que compõem o processo seletivo à categoria de praticante de prático. Meu nome é Mário Machado, sou prático de navio e também já fui aprovado em vários concursos públicos de alto nível, como por exemplo auditor da Receita Federal, analista do Banco Central, entre outros. Fica comigo nesse vídeo aqui até o final, vou trazer uma explanação muito rápida, bastante objetiva para vocês no que consiste as etapas do processo seletivo à categoria de praticante de prático. Já deixa o seu like, faz a sua inscrição aqui no canal também, que é bastante importante para a nossa produção de conteúdo. Pois bem, são 4 etapas, pessoal. E aí vai aqui um disclaimer importante, né? Essa descrição das etapas que eu estou dando aqui para vocês, ela se baseia no edital do último processo, que aconteceu lá em 2012, que por um acaso foi o processo no qual eu fui aprovado, né? É importante lembrar também que esse edital, ele sempre vai observar as normas da Autoridade Marítima número 311, né? A norma 311, que versa sobre o serviço de praticagem no Brasil. Então lá a gente tem as normas gerais e o edital vai dispor sobre o processo seletivo no caso concreto, né? Pois bem, se a gente olha para o último processo seletivo, ele foi subdividido em 4 etapas, tá? 4 etapas foi o número de subdivisões que a gente teve. A primeira delas, prova escrita, definitivamente a mais importante, inclusive já comentei sobre isso aqui em outros vídeos no canal, né, aqui sobre praticagem. Prova escrita, primeira etapa, a mais importante de todas. A segunda etapa, ela envolve várias atividades, né? Verificação de documentos, teste de suficiência física e também seleção psicofísica. A terceira etapa é uma prova de títulos e a quarta etapa é uma prova prático-oral que é realizada dentro de um simulador de manobras, né? Bom, eu vou falar aqui rapidinho sobre cada uma das etapas de uma forma bem rápida e também vou soltar aqui no canal muito em breve vídeos específicos sobre cada uma dessas etapas. Quando eu vejo lá nas caixinhas de pergunta do meu Instagram, né, as pessoas que têm dúvidas sobre o processo seletivo, várias dúvidas envolvem todas essas etapas, né? Seja a prova escrita, seja a segunda etapa, prova de títulos ou então a PPO, que é a nossa prova prática oral, né? Pois bem, a primeira etapa, que é a prova escrita, é a mais conhecida, né, por a grande maioria das pessoas. Todo mundo sabe que concurso público ou processo seletivo, como é o caso do PSCPP, necessariamente envolve uma prova de natureza escrita, né? No caso aqui do PSCPP, a gente está falando de uma prova objetiva, né? Ou seja, múltipla escolha, que geralmente, se a gente considerar os últimos processos, tem uma quantidade aí que oscila de 50 a 70 questões ABCDE. Né? Então, nada muito diferente do que você encontra no mundo dos concursos de uma maneira geral, só que aí vem aqui agora uma peculiaridade, né? A peculiaridade é que a Marinha, ela dispõe, tanto no edital quanto lá na Norman, que podem existir questões formuladas na língua portuguesa ou na língua inglesa. Então essa é uma característica do processo do PSCPP que você precisa estar bem atento, né? Então aqueles que não têm aí uma boa base de inglês, não que você tenha que ter um exímio inglês ali com sotaque californiano, né? Longe disso, mas um certo domínio do inglês a nível instrumental e ao longo do seu estudo você começar a dominar o vocabulário técnico, isso aí com certeza vai ser indispensável para que você obtenha sucesso nesse processo seletivo, né? E essa primeira etapa, ela é de natureza eliminatória e classificatória, né? Então, vai tanto servir para compor a sua média final, quanto também como um filtro se você avança para as próximas etapas ou não. Pois bem, vamos falar aqui um pouquinho agora da segunda etapa, que envolve 3 grandes momentos, né? Primeiro deles, verificação de documentos. Então, a parte burocrática, você entregar ali os documentos relacionados aos pré-requisitos, né? Nível superior em qualquer área, desde que reconhecido pelo MEC. Habilitação a nível de mestre amador, então se você é aquaviário, no mínimo nível 7, né? E depois a gente vai passando ali para certidões negativas. De novo, nada muito diferente do que você encontra no mundo dos concursos, embora aqui seja um processo seletivo, né? Depois você passa para a seleção psicofísica, né? Então vai ter ali uma bateria de exames que você vai ter que fazer
em clínicas privadas, que você vai ter que custear esses exames e apresentar para a Marinha, mas também vai ter um dia que você vai ser convocado para se apresentar em um hospital da Marinha e também ser submetido a uma certa bateria de exames diretamente conduzida pelos médicos da Marinha, né? E finalmente, dentro dessa segunda etapa, a gente tem o quê? A gente tem o teste de suficiência física, né? Bastante conhecido como TAF, se a gente pega no mundo dos concursos policiais, né? Mas num nível de exigência, a meu ver, bem mais brando, bem mais suave do que você encontra num teste, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? No último processo, por exemplo, a gente teve permanência em piscina, a gente teve teste de natação, índices bem tranquilos, 4 barras fixas, né? Então nada assim surreal, sabe? Algo bem tranquilo, que você tem que ter ali um mínimo do mínimo de condicionamento, você não precisa ser um atleta olímpico para obter êxito dentro dessa parte da segunda etapa, né? Pois bem, aí a gente vai para a nossa terceira etapa. A terceira etapa, assim como a segunda, ela tem caráter exclusivamente eliminatório. Então, ela não vai servir para fins de classificação, né? Opa, fazendo uma correção aqui. A segunda etapa, tá? Que é a parte documental, psicofísica e de suficiência física, que é o equivalente ao TAF, ela sim, puramente eliminatória. A terceira etapa, que é a prova de títulos, essa sim, ela tem caráter meramente classificatório. Ou seja, se você não tiver nenhum título, não é que você não vai ser eliminado, você vai continuar. Porém, se você tem títulos, isso vai influenciar na sua classificação final. Então, fazendo esse pequeno ajuste aqui para você, né? E aí, se a gente considera o que a gente já viu nos processos seletivos anteriores, geralmente como que você vai obter pontos de título? Ou se você já tem experiência como oficial da Marinha de Guerra, da Marinha Mercante, se você já é prático e está fazendo novamente o processo seletivo para mudar de ZP, se você tem tempo de embarque, no caso, mais uma vez, para profissionais da Marinha Mercante, Marinha de Guerra ou de praticagem, se você tem tempo de praticagem, se você é prático, ou se você tem tempo de comando de embarcações, sejam embarcações mercantes ou então embarcações de guerra. E isso aí vai formar as possibilidades que você tem para pontuar nessa terceira etapa, que é a prova de títulos. Caráter exclusivamente classificatório, ou seja, você não é obrigado a ter ponto de títulos para chegar no final do processo. Você pode zerar títulos e ainda assim permanecer no processo seletivo, beleza? E aí, finalmente, a gente chega na quarta etapa, que é a prova prático-oral. Como eu falei para vocês, realizada a bordo de um simulador de manobras, né? A bordo, é claro que eu estou falando aqui no sentido metafórico, né? Porque um simulador de manobras, ele vai ser dentro de um centro de simulação. Normalmente, né, nos últimos processos seletivos, a Marinha fez essa convocação para executar essa prova prática oral no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, famoso CIAGA, que é um dos centros de instrução que forma os oficiais da Marinha Mercante aqui no Brasil, fica localizado lá no Rio de Janeiro, né? E aí, dentro dessa prova prática oral, você vai ter uma etapa onde você vai ter que fazer um planejamento de uma manobra, né, de uma faina de praticagem, você vai executar, você vai ter que conceber ali um passage planning, você vai ter que apresentar o briefing dessa manobra e você vai executar essa manobra de forma simulada, ou seja, dentro de um simulador, uma parte dela, né, durante alguns minutos, onde você vai ser submetido a uma série de procedimentos, variações climáticas, que você vai ser chamado ali a interpretar aquela situação para que você possa ser avaliado segundo os critérios que a Marinha pontua, né? Então a prova prática oral, ela é exatamente isso. E é um momento ali que muitos candidatos às vezes ficam bastante ansiosos, até um pouco tensos, porque você está sendo observado por uma banca examinadora ao vivo, né? Então você está dentro do simulador e tem ali todos os integrantes da banca estão observando você executando todas as etapas daquela prova prática oral, seja o briefing, seja a execução da manobra em si, né? E aí quando você conclui essas 4 etapas, lá, destacando também, né? Quarta etapa, ela é de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, existe a possibilidade de você ser eliminado do processo seletivo se você não cumpre o mínimo exigido pela Marinha naquela ocasião e também, a depender da sua performance, isso vai impactar na sua classificação final,
né? E aí quando você conclui essas 4 etapas, né? Ah, Mário, agora eu sou prático, né? Ainda não, quase lá. Você estará habilitado a ser chamado, né, pela Marinha, depois da homologação, como praticante de prático. E aí você vai ser designado para uma zona de praticagem, onde você vai dar início a um estágio de qualificação, mas, a rigor, tudo isso que acontece como praticante não faz mais parte do processo seletivo. O processo seletivo ele se encerra quando dá homologação do processo pela própria Marinha. E dali em diante, você ainda não é prático, mas já está na reta final, né? Você já está vendo ali o seu certificado de prático, mas você ainda não o possui. Você vai precisar concluir o estágio de qualificação e, ao final dele, o exame de habilitação para prático. Mas esse é assunto para um próximo vídeo, sem sombra de dúvidas. E aí, quero saber se você gostou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo seu comentário, tire a sua dúvida, faz a inscrição no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com pessoas que ainda estão querendo entender mais sobre esse mundo de praticagem, como que se torna um prático de navios no Brasil, né? Vai ser muito legal ajudar vocês aí nessa jornada, beleza? Também vou deixar aqui no link da descrição meu perfil no Instagram, para você ir lá interagir comigo. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas, tirando dúvidas sobre praticagem e outras coisas interessantes também. Beleza, pessoal? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.